Feliz Ano Novo, bem-vindos mais uma vez aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que está passando batido no resto da imprensa. Saíram algumas reportagens sobre, mas nenhuma tocou no ponto fundamental, né? Então, de que eu estou falando? Estou falando da Apple comprar terras no Brasil. Opa, como assim, Cláudio? A Apple anunciou uma parceria recente com a Simbioses, né, que é uma empresa de reflorestamento. Trabalha com silvicultura de plantas nativas, né, de espécies nativas da Mata Atlântica. Tem pretensão de fazer o mesmo com a floresta amazônica, mas essa empresa é uma empresa que foi criada já há alguns anos, fez um trabalho de otimização, de melhoria, né, genética, né, das espécies, a partir de coleta de sementes, de espécies com características boas, né, características aí de tronco, de folhagem, e ela fez esse melhoramento ao longo dos anos e a partir daí lançou uma espécie de startup. Essa startup ela está sediada lá em Trancoso, ali na Costa do Descobrimento, uma região aí, para quem não conhece, muito valorizada aí pela High Society brasileira. O pessoal gosta muito de frequentar Trancoso, e então essa empresa está sediada lá e vem trabalhando então na construção desse novo conceito, né? Um conceito que já era utilizado de melhoria genética para, vamos dizer assim, para a silvicultura, né, comum aí para madeiras como eucalipto, para celulose, ou outras madeiras como pinos para parte de mobiliário, e ela vem com o conceito de trabalhar então espécies nativas muito mais valorizadas, né, pau-brasil, jacarandá, várias espécies importantes, IP, que são supervalorizadas. E em tese, assim, quer dizer, na sua origem, o conceito é muito interessante porque ela defende o uso, né, de áreas degradadas para a recuperação dessas áreas com essas espécies nativas, e com o crescimento mais rápido dessas espécies devido ao melhoramento genético, você consegue abastecer o mercado, inclusive o mercado de móveis, o mercado que usa madeiras nobres. Você consegue madeiras, né, mercado de luxo aí de madeiras, você consegue então abastecer esse mercado com espécies criadas, vamos dizer assim, em cativeiro, não espécies nativas, o que tende a gerar um impacto aí de competitividade nesse setor que muitas vezes é abastecido com contrabando, né, com contrabando de madeira. Então, a ideia da simbiose, a ideia da empresa é muito bacana. Essa empresa ela foi criada, já tem alguns anos, ela foi criada em 2009, se eu não me engano aqui, foi criada por o ex-banqueiro Bruno Mariani, né? Só que aí ela depois ganhou o apoio de uma figura aí reconhecida, conhecida, muito bem conhecida aí no Brasil, que é o José Roberto Marinho, um dos herdeiros do Roberto Marinho, mais um, né, um dos três irmãos. Ele já comandou a Globo, hoje ele comanda a Fundação Roberto Marinho e é VP do Conselho de Administração da Globo, né? O José Roberto Marinho, assim como os irmãos, é um bilionário e vai diversificando as suas operações. Mas aí ele entra, então, como sócio dessa empresa, até aí tudo bem. A própria Fundação Roberto Marinho tem muitas atividades aí dedicadas ao reflorestamento, à educação ambiental, muito aí alinhada à questão da agenda de 2030, né? Agora a gente vai ter, inclusive aí vamos ter a COP30, e o governo brasileiro está muito afim de mostrar serviço, então também está buscando, vamos dizer assim, apoiar diversas iniciativas. Essa iniciativa ela não tem até agora o apoio do governo, mas ela tem o apoio financeiro e também, por que não político, né? Por que não dizer político, apoio financeiro de uma gigante tecnológica que é a Apple, tá? A Apple está aí chegando aí a 4 tri de patrimônio, né? De valor de mercado. É uma gigante que já vem há muito tempo trabalhando nessa pauta também de compensação ambiental, questão do carbono, porque toda a sua cadeia de valor tem muito pressionada por essa questão ambiental. Afinal de contas, né, você tem exploração mineral pesada, né, tanto para as baterias de lítio como para as placas, né, as placas que são utilizadas de processamento, que são utilizadas em computadores. Tudo isso tem uma base mineral muito forte.
Então, a pegada de carbono, como eles gostam de dizer, é gigante, né? Então, a Apple há muito tempo vem trabalhando para reduzir a sua pegada de carbono. Tem investido também nos Estados Unidos, né, na compra de terras nos Estados Unidos, com o mesmo objetivo de reflorestamento e usar os créditos de carbono gerados por essas áreas como compensação para o seu negócio. Só que agora ela virou a bateria para o Brasil. Então, eu recomendo aqui primeiro que vocês leiam esse artigo, né? Artigo que eu publiquei mais cedo aqui, ó. Apple compra terras no Brasil em parceria com o herdeiro da Globo, tá? Então, aqui não tem conspiração não, tá, gente? Aqui é informação mesmo. Eu aqui faço um preâmbulo, não é necessário ler tudo aqui com vocês, mas o fato é que aqui estão colocadas as intenções oficiais da Apple e quem está no negócio, né? Além da simbiose que tem como sócio o José Roberto Marinho, nós temos aí um negócio que usa o Restore Fund, que é da Apple, que tem aí 400 milhões de dólares para gastar nesse tipo de atividade, e também um outro fundo que é o Carbon Solutions Fund, e além do banco, do Goldman Sachs, tá? Da ONG Conservação Internacional e do BTG Pactual. Aqui no Brasil, o Timberland Investment Group é o braço de investimento em ativos florestais. Tá? Então, tá aí. O que tem até nessa matéria que saiu na Globo, que é interessante, é uma entrevista com a VP de Meio Ambiente, Relações Governamentais e Iniciativas Sociais da Apple, que é a Lisa Jackson, que ela diz o seguinte: um dos objetivos com a simbiose é ter um processo fundamental para a medição do carbono. Não se trata apenas da Apple comprando terras, mas de investimentos em parceiros como a simbiose para que eles possam identificar locais e expandir projetos. Eles já estão planejando ampliação no ano que vem. Então, ela comandou, a Lisa, ela comandou a Agência de Proteção Ambiental do Barack Obama. Opa, então peraí, Cláudio, tem mais coisa envolvida? Sim, claro que tem, sempre tem. É essa turma que defende essa mesma agenda ambiental, né? São os metacapitalistas que financiam uma agenda woke que na sua frente ambiental ela vem pesando fortemente nessa questão de preservação, o objetivo mesmo, né, de conservar essas áreas para o uso delas como, vamos dizer assim, como estoque de crédito de carbono para grandes companhias, grandes corporações internacionais. E eu vou explicar o impacto que isso tem, apesar do discurso bonito, né, o impacto que isso tem para a economia brasileira. Porque o que você vê agora no governo Lula, com a Marina Silva, inclusive, com essa criação da autoridade climática, é justamente tracionar todos esses interesses. Então, recomendo o artigo aqui, a Lisa dá essa entrevista, né? A matéria do Globo naturalmente não fala que o José Roberto Marinho é sócio da simbiose, isso aqui eu levantei e coloquei, mas traz então essas observações. E ela fala também o seguinte, que é interessante, ela diz o seguinte, que a Apple estima que 25% das emissões de efeito estufa da sua cadeia de valor não podem ser reduzidas e precisarão ser neutralizadas com crédito de carbono até 2030. Então, no artigo tem as informações detalhadas, né, inclusive que eu consultei aqui, tem um site especializado chamado Capital Reset, que é muito interessante, e ele diz o seguinte, que pelo contrato, a gigante tecnologia também ficará com 49% dos créditos de carbono e tem prioridade na compra dos 51 restantes. Né? E que a meta é recuperar 50 mil hectares considerados degradados e também isso dentro de um plano aqui que o governo tem uma meta ambiciosíssima, né, de recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. Bom, então tá aí, essa informação ela é estratégica, ela é fundamental e ela nos coloca o seguinte desafio. Você tem um grande grupo que os maiores grupos econômicos do planeta, que hoje está na base, né, com a sua produção de base tecnológica, ela acaba estando também na base da economia de muitos países, da sociedade global como um todo, né? A Apple, meu computador aqui é da Apple, né? O celular não é da Apple, mas já tive celular da Apple, todos nós usamos equipamentos, produtos, serviços da Apple, né? Assim como usamos de outras grandes Big Techs. E é muito interessante que ela diga o seguinte, olha, 25% da minha cadeia de valor eu não consigo reduzir a pegada de carbono.
Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar créditos para compensar. E aí entra essa história de mercado de crédito de carbono, que é uma ideia antiga, tentou ser implementada já há 2 décadas, não teve muito sucesso, mas agora começou a ganhar realmente tração no mercado. E isso acaba gerando um processo de financiarização da atividade produtiva. Por quê? Porque quem vende o crédito de carbono, ou seja, no caso aqui o Brasil, precisa ter essas áreas preservadas. Então é muito interessante porque os países desenvolvidos e essas grandes companhias que dominam a economia mundial, elas dizem o seguinte: olha, eu não posso reduzir mais do que eu já reduzi, então o que eu vou fazer? Eu vou pagar para que outro me dê, vamos dizer assim, essa compensação. Então, na verdade, quem está deixando de produzir é o Brasil, que precisa ter a floresta de pé. Não que a gente tenha que derrubar toda a floresta, mas a gente precisa explorar as nossas próprias riquezas, né? Então, é importante que a gente coloque isso dentro de um contexto de domínio comercial. Já abordei esse tema outras vezes aqui, quando eu mencionei no ano passado, fiz lives sobre isso, escrevi artigos sobre isso, mencionando, né, a sugestão de criação de uma unidade de conservação que vai lá do Amapá ao Piauí, em toda a costa brasileira, para impedir que o Brasil explore as suas riquezas costeiras, tanto as minerais, tanto as que estão no subsolo ali dessa área de costa, como na chamada Amazônia Azul, como também o potencial pesqueiro, tudo que tudo que envolve essa região, essa área de costa. Mas o objetivo principal dessa ideia de uma unidade de conservação é impedir a exploração do petróleo na margem equatorial, uma coisa que a Guiana já faz e que está praticamente ali, vamos dizer assim, o país vizinho, né, e que explora basicamente a mesma reserva, o mesmo bolsão, só que no território dela, e a gente tem que explorar no nosso território. Não há sentido algum a gente ver o vizinho explorando e a gente não explorar, não poder, vamos dizer assim, obter os royalties dessa exploração para o desenvolvimento, inclusive, da região norte. Eu tratei também num dos meus programas como que ali o Amapá, né, hoje talvez o estado com maior riqueza de subsolo, riqueza mineral, mas é um dos estados também mais pobres da federação. Por quê? Porque não consegue explorar suas próprias riquezas. Então, esse é o contexto desse ecossistema, vamos dizer assim, de informação, de produção acadêmica, de produção de estatísticas, de produção de notícias na mídia, que tem um único objetivo: impedir que o seu próprio país, que você, né, brasileiro, explore as riquezas do seu próprio país. E isso, aliás, vem acontecendo não é só com o Brasil. Recentemente nós tivemos uma situação muito interessante, porque o Nayib Bukele, lá em El Salvador, está fazendo um apelo ao Congresso salvadorenho para que retire as restrições para a exploração mineral no país, que foram estabelecidas anos atrás, em governos passados, por pressão desses lobbies, dessas grandes corporações. É um lobby que é exercido muitas vezes através aí de ONGs, e a gente tem essa experiência muito marcante aqui no Brasil. Então, eles lá descobriram até uma reserva trilionária de ouro, estão querendo explorar para desenvolver o país e não conseguem porque há uma restrição legal que foi imposta. Aqui a gente viu uma situação muito parecida, né? Basta alguém querer fazer algum movimento, a Petrobras querendo explorar o petróleo lá, e já vem a tropa de choque dos ambientalistas, dos ecochatos, impedindo de se fazer isso. Inclusive, eu até comentei que a Petrobras tinha feito todo o plano, né, vamos dizer assim, de emergência, tinha atendido todas as demandas ali do IBAMA e se preparado, né, para poder fazer a prospecção para testes ainda, para saber quanto tem de reserva lá, o que é um passo anterior à exploração, e foi impedida porque vazou, olha só, curioso, vazou para a Folha um relatório de técnicos do IBAMA dizendo que o risco ainda é presente, aconteceu um acidente, etc. e tal. A gente sabe que a Petrobras é uma empresa de excelência nessa área, especialmente de exploração em águas profundas, e o histórico de acidentes assim, é mínimo, né? Então, assim, a gente de fato vê a mídia tracionando esses interesses,
com o objetivo de impedir, né, de haver esse domínio econômico, de impedir o desenvolvimento econômico do Brasil. Isso acontece também na área militar, enfim, é muito grave, é muito sensível isso, porque isso afeta diretamente a nossa soberania. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de quê? De uma empresa global que vem aqui, compra a terra, compra ali 49% para não entrar nas restrições da lei de terras, né, que demandaria uma aprovação prévia do Congresso Nacional, mas fica com o controle de uma operação e com os 100%, né, do resultado dessa operação, que vai usar extensas áreas de terra. Inclusive eu ouvi de um amigo um conceito muito interessante que a gente já pode aplicar no nosso dia a dia, que é o dos latifundiários globais, né? Nesse contexto geopolítico e geoeconômico que estamos vivendo, as guerras, a próxima guerra é uma guerra que será exclusivamente sobre domínio de fontes de recursos naturais, tá? Então, mineração, água, tudo isso é o que move, né, hoje essas nações, grandes nações, e tudo que elas querem é ocupar espaço para usar isso para se, vamos dizer assim, se abastecer. A gente viu também aquela operação, né, da China, de uma empresa da China estatal, comprando uma mina gigantesca de estanho. O pessoal confundiu aí com urânio, mas não, é de estanho, importantíssimo também para toda parte de indústria de tecnologia, plástica, etc., até de conservação de alimentos. O estanho é um mineral importantíssimo e a China é a consumidora de 50% da produção global disso. Então, o que ela está garantindo ali ao comprar essa mina, a operação da mina em plena Amazônia? Ela está garantindo sua própria subsistência, o abastecimento da sua indústria, a sua economia, o seu interesse nacional. Só que ela está usando o território alheio para garantir o seu interesse nacional. E o Brasil está absolutamente entregue nisso. Fora toda a questão ambiental envolvendo isso, é uma mina que tem piscinas de resíduos que são muito maiores do que aquela de Brumadinho, por exemplo, e que não, vamos dizer assim, elas não sofrem esse monitoramento que a gente vê dos órgãos desse governo, dos órgãos ambientais desse governo. Por quê? Porque, sei lá, a China deve ser parceira, né, estratégica, então eles fazem vista grossa para o que está acontecendo, para o risco de acidente lá. E o fato é o seguinte, nós estamos falando aqui de interesses, né, nacionais. Então é a mesma turma aí que acusa o Elon Musk de violar nossa soberania com a sua plataforma lá, o X, que não tem o menor cabimento, de questionar medidas judiciais e não querer cumprir medidas judiciais que são inconstitucionais e ilegais, e aí atacam ele dizendo que ele está violando nossa soberania, mas está tudo bem com a Apple, está tudo bem com a China, está tudo bem com o Jorge Soros financiando ONGs aqui, financiando político, financiando fact-checker, financiando todo um ecossistema que tem esse mesmo objetivo, garantir os interesses dessas megacorporações, desses chamados metacapitalistas, desses países e em detrimento do interesse nacional. Então recomendo a todos que deixem aí o seu like, compartilhem esse vídeo, deixem o seu comentário, mas compartilhem mesmo. Vamos fazer essa história aqui, esse artigo, ele bombar aí nas redes para que as pessoas entendam o que está em jogo. E o fazem com a colaboração interna do maior grupo de mídia do Brasil, de uma família que é uma das mais poderosas do Brasil, aí, dos bilionários dos Marinho, né? Então isso que fique muito claro, porque a gente sabe que o jogo está sendo jogado por eles em parceria com esse governo, e tracionando justamente interesses de certos grupos e certas nações. Então está muito claro, e essa operação da Apple apenas atesta isso, e atesta a nossa ignorância, completa ignorância, a nossa incapacidade de defender a nossa soberania efetiva, os interesses nacionais, de reagir a isso e de usar a riqueza brasileira para o desenvolvimento do próprio país. Então, infelizmente, disso que se trata, e conhecer, entender, compreender esse jogo é fundamental para a gente tentar resgatar esse país que nos foi tirado, tá? Então, fica aí o recado, e a gente se vê amanhã. Tchau.